Prezado telespectador, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida e na vida de toda a sua família. Está entrando no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Desejamos que o nosso Deus fale com você através da nossa programação. Hoje estudaremos a terceira lição deste trimestre, na qual desenvolveremos o tema, o crescimento do Reino de Deus. Nessa lição, analisaremos duas parábolas contadas por Jesus que tratam sobre o Reino dos Céus. Traremos informações importantes sobre o grão de mostarda e sua aplicabilidade na parábola contada pelo Mestre, tratando do crescimento externo do Evangelho. E, por fim, pontuaremos os aspectos do fermento na segunda parábola e sua lição utilizada por Cristo para falar do crescimento interno do reino. Se você deseja aprender mais sobre este assunto, então não saia daí, continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. A verdade prática nos diz, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. O objetivo geral de nossa lição é evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. Os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. Segundo, demonstrar a singeleza do início do crescimento do reino de Deus. E terceiro, narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32, Mateus, capítulo 13, versículos 31 ao 33 e Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Alessandro Barreto. Paz do irmão Alessandro. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E do presbítero irmão Jonatas Éder. Paz do irmão Jonatas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3, que tem como título o crescimento do reino de Deus. Estamos dando continuidade a uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Iniciamos semana passada falando sobre a parábola do bom semeador, onde definimos sobre a grande comissão, a comissão que o mestre entregou aos seus discípulos, a responsabilidade, a autoridade da grande comissão e a responsabilidade da igreja em dar continuidade ao ministério daquilo que o Senhor não só começou a fazer, segundo Lucas 1:1, não só começou a fazer, mas também a ensinar. E ali aprendemos a primeira parábola do mestre referente ao reino de Deus. Esta semana nós estaremos estudando mais duas parábolas ainda sobre a temática reino de Deus. E quando nós falamos sobre o reino de Deus,
irmão Alessandro, esse conceito de reino de Deus é bom para que o professor que está nos acompanhando possa refletir. É claro que as parábolas que nós estamos tratando aqui do reino está falando diretamente sobre evangelização, sobre crescimento da igreja, mas o conceito de reino de Deus é um conceito ao mesmo tempo amplo e um conceito também restrito. Exato, pastor Nando Jackson. Quando paramos para pensar sobre isso, a primeira coisa que nos vem em mente é que a igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela está inserida no reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a própria igreja. Haja vista que a designação do que é reino de Deus é o governo, ou não somente o governo, mas o domínio de Deus sobre toda a sua criação. Então, quando nós paramos para pensar sobre essa definição que é bem básica, reino de Deus é Deus como governante, como rei, como aquele que rege tudo aquilo que foi criado. E isso é muito amplo porque fala inclusive até do universo em si, dos astros e de tudo mais que existe. Nós entendemos a partir disso de que esse reino é algo muito, mas muito grande. Reino de Deus, quando olhamos para a parábola que estamos estudando hoje, tem a ver mais com a questão local da igreja, que também pode ser aplicada. Aqui eu colocaria o tempo do reino de Deus como o tempo presente, o aqui e agora. Para nós que estamos dentro de um período, de um cronos, de um tempo, o reino de Deus está sendo desenvolvido. Isso. Diferentemente de Deus que já é. Tudo já aconteceu e tudo já existe. E Ele, como Criador de todas as coisas, não existe essa expansão. Essa expansão física, essa expansão visual do agora, reino de Deus, cabe para a gente, cabe para nós que somos criaturas e principalmente para a igreja que vai ser aplicado a essa temática. Então nós podemos falar desse princípio do reino de Deus como já existindo no passado, porque Deus ele é fora do tempo, então sempre existiu esse domínio dele, mesmo antes de tudo que foi criado, ele já era dominante. O reino de Deus nesse momento presente, e aqui entra a igreja dentro desse projeto, e o futuro de Deus, o plano, quero dizer, do governo de Deus futuro, que aí é o período escatológico desse reino. Então, passado, presente, futuro. A igreja está no presente. A igreja não estava no passado, mas estará no futuro também. E há um texto, pastor Nando Jackson, do capítulo de número 2 de Daniel, e o versículo de número 44, que trata sobre aquela visão que Nabucodonosor tem daquela estátua e que é interpretado por Daniel, que ilustra muito bem essa resposta que o Senhor nos perguntou. Versículo 44 do capítulo 2 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para todo sempre. Então, este reino que está se referindo à profecia é aquela pedra que foi lançada sem mão. Isso. E essa pedra que foi lançada sem mão aponta para o reino de Cristo, que é o rei desse reino. Então, quando nós olhamos para este versículo, nós entendemos que os reinos dos homens não são como se comparar com o reino de Deus. Que os reinos de ouro, de bronze, de prata e de ferro e até de barro foram destruídos e o reino do Messias foi estabelecido. Um outro texto também é o capítulo de número 4, versículo de número 34 de Daniel, que nos diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, e diz o texto, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração a geração. Então o reino de Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Mas a igreja, como projeto de Deus que está inserido nesse corpo, ou digo, neste reino melhor, faz parte desse projeto no todo, mas não é o todo, é parte do reino. Irmão Jonatas, foi trabalhado aqui de que o reino de Deus ele tem 3 tempos. Sim, né? senhor. 3 tempos. Né? O reino de Deus é o reino no passado, né? Deus como Senhor, governante, aí o texto que o Alessandro citou do capítulo 4, né? Versículo 34, que ele citou Deus como Senhor de todos, de tudo e de todos, e o seu reino não tem fim. Né? Isso. E também o irmão Alessandro trouxe uma grande contribuição quando falou sobre Daniel capítulo 2, que vai falar sobre o reino escatológico. Perfeito. Né? Então nós temos o reino de Deus, quando Deus
Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, já deixa claro Deus como dominador. Não só como criador, mas como dominador de toda a sua criação. Então o reino de Deus inicia ali, no sentido de domínio sobre tudo e sobre todos. Nabucodonosor reconhece e diz que o seu governo é para sempre, ninguém consegue destruir o seu reino, é para sempre. Mas há o reino também citado pelo irmão Alessandro no capítulo 2, né, versículo 44 de Daniel, que é aquela visão, né, escatológica, né, que fala da pedra cortada sem mãos, que nós já estudamos também na escola dominical, quando estudamos escatologia, né, as 70 semanas de Daniel, que representa a pessoa de Cristo, também mostra o seu reino. O seu reino vai iniciar de maneira efetiva no plano divino, no plano humano, quando vai destruir todos os reinos, o seu reino será instaurado eternamente. Mas a nossa lição, ela vai tratar de outro aspecto do reino que também foi pontuado aqui pelo irmão Alessandro, que é o aspecto do reino presente. Isso. E esse reino tem a sua representação, né, através da igreja. A igreja como luz para os gentios, a igreja como sal da terra, como luz do mundo. Jesus disse assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E o Senhor Jesus, para descrever este reino, ele utiliza uma série de parábolas que aqui, nesse estudo, nós chamamos, né, o autor elenca, né, não só o autor, mas diversos escritores elencam como as parábolas do reino. Isso. E dentre as parábolas do reino, uma das coisas que nos chamam mais atenção é justamente essa parábola do grão de mostarda, de algo quase que insignificante, mas que, né, Jesus, dali, desse grão de mostarda, tira uma grande e profunda lição para descrever o que é o seu reino em expansão. Então, de maneira preliminar, o que é que a gente já poderia adiantar para o professor que nos acompanha sobre a parábola do grão de mostarda? Muito bem, pastor. É bem interessante o professor que está em casa, né, se preparando para dar sua aula, ele possa entender, como foi bem explicado aqui pelo senhor e pelo professor Alessandro Barreto, sobre essa realidade do reino no aspecto agora vivenciado pelas pessoas, não é aquilo que a gente poderia chamar dos súditos, não é, que trabalham. Então, é interessante observar que o grão de mostarda, ele é uma semente muito simples, muito pequena, até imperceptível. Alguns autores vão trabalhar a ideia de que ele é mais ou menos do tamanho de uma cabecinha de um alfinete, não é? Cerca de 2 milímetros, é bem pequenininho mesmo. Mas o que Jesus quer falar nessa parábola é de que, mesmo sendo imperceptível, não é? Muitas vezes não estando sendo observado pelos seres humanos, pelo governo, não é? Porque Jesus está vivendo num período onde o Império Romano domina sobre o mundo inteiro, é um domínio muito grande, mas que o seu reino está operando de uma forma pequena, ainda em crescimento, nesse aspecto que o senhor perguntou, mas que ele cresceria a tal ponto de ganhar o mundo inteiro. Eu achei muito interessante a sua citação de Mateus 5, não é? Se você puder abrir sua Bíblia conosco, Mateus capítulo 5, Jesus está falando do Sermão da Montanha, versículos de número 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, não é? E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu li o versículo 13 e 14. É interessante, pastor, que a luz e o sal estão de maneiras interligadas à realidade do mundo presente, não é? Atuando. E é interessante a questão do sal, também utilizado aqui por Jesus, para mostrar que os seres humanos que aderem, não é, aceitam o seu reino de bom grado e de boa vontade, eles podem ser diferentes da realidade presente, não é? Então vemos na situação presente de que a igreja é representante deste reino de Deus na terra. E se a gente, irmão Alessandro, atentar para o mestre e os discípulos, do ponto de vista físico, vamos falar do ponto de vista quantitativo, né? Você tem um império, o Império Romano, você tem uma sociedade judaica e você tem Jesus. Isso. Com 12 discípulos, o que, do ponto de vista quantitativo, não representavam nada. Né? Não representavam nada. Quem era Jesus para o Império Romano? Jesus para o Império Romano, para o imperador romano, é como qualquer outro cidadão, sem nenhuma importância, sem nenhuma valia. O Império Romano não se preocupava com Jesus, né? Se preocupou justamente com a repercussão. Isso. Quando o ministério de Jesus estava
mais popular, né? Temos uma preocupação do Império Romano, mais especificamente de Herodes com Jesus, no momento do seu nascimento, da profecia, porque Herodes sabia que ali era um caldeirão de pólvora que poderia explodir a qualquer momento. Já tinha as rebeliões de muitos judeus que não aceitavam o domínio do Império Romano, porque no pacto deuteronômico, de Deuteronômio 28, a bênção era, se você for servir a Deus, você obedecer os estatutos, os mandamentos, você vai ser abençoado, bendito tua entrada, tua saída, tal. Se você desobedecer, maldito será a tua entrada. Então, o fato de estar o Império Romano sobre o governo, sobre Israel, mostrava que Israel estava em desobediência. Então, haviam judeus zelosos que procuravam lutar para a implantação do reino de Deus por meio da força. Então, Jesus preocupa justamente lá no início, porque ele sabia que se o povo se alimentasse daquela ideia de que havia um Messias, isso era um problema para o Império Romano, que já tinha problema com os judeus, para segurar os judeus, as grandes revoltas, mas, na verdade, Jesus nunca trouxe nenhum problema, a não ser para os religiosos da época, da própria sociedade judaica, e trouxe um problema quando os próprios judeus foram argumentar aos romanos de que Jesus era um problema e acusaram Jesus de insurreição contra Roma. Isso. Tanto que Jesus foi crucificado, e a crucificação era uma pena romana e não uma pena judaica. Olhando sobre esta ótica, a gente percebe que Jesus, do ponto de vista histórico, da vivência da sociedade, era insignificante como esse grão de mostarda. Mas ele mostra que é justamente esse grão de mostarda que vai morrer e que vai brotar e vai surgir uma grande árvore que é a peça, que é o elemento mais significativo para explicar esse reino de Deus. Perfeito, pastor Nani Jacques. É por isso que Jesus utiliza-se desta parábola do grão de mostarda. Né? Das 7 parábolas que falam sobre o reino de Deus ou do reino dos céus, 4 dessas 7 Jesus fala para a multidão. E 3 ele trata em particular com seus discípulos, e uma delas é justamente esta. Quando foi falado aqui no início pelo presbítero Éder sobre o tamanho do grão de mostarda, 2 milímetros, os botânicos chegam a dizer isso, e depois que essa semente morre e cresce uma planta, uma hortaliça, chega a mais de 3 metros de altura. Então, como é que algo quase que invisível, de 2 milímetros, alcança uma altura de 3,5 metros? E há quem diga, alguns botânicos que digam que essa sinapse, que o nome mostarda vem justamente de uma herança egípcia, né? Na Palestina, no Egito, na Índia, era muito cultivada a sinapse, que é justamente a mostarda minúscula, né? Que servia muito para a culinária e também para questões medicinais. Como é que uma semente tão minúscula como essa é plantada e cresce e chega a 3,5 metros? Alguns chegam a defender, pastor, que chega até 5 metros de altura. Então, o reino de Deus, como o senhor falou, é mais ou menos isso. Em comparação ao Império Romano, da época, que era uma grande potência, Jesus chegar com 12 homens, quase que insignificantes, muitos deles iletrados, sem ter muita influência política, nem militar. É uma semente de mostarda que está sendo lançada realmente nesse reino que já existe, né? Nós falamos sobre isso aqui, que o reino é muito maior do que a igreja. Mas essa sementezinha que está sendo plantada ali representa muito bem a fala de Jesus. E quando nós olhamos, por exemplo, para o princípio do contexto, que foi falado inclusive em lições passadas, o contexto justamente era este. Jesus estava dizendo, olha, o tempo de Deus já chegou. Isso. Porque aqui nós temos o campo, nós temos a semente, nós temos um semeador, nós temos uma hortaliça, uma planta, e nós temos o tempo. Então, para que esse reino visivelmente apareça, vai demorar um pouquinho, vai ter um tempo, mas vai começar com a semente. Queridos irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. No próximo bloco estaremos comentando ainda mais sobre as lições que podemos extrair desta parábola do grão de mostarda. Não saia daí, nós estaremos voltando daqui a alguns instantes. Voltamos já.
Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e comentando a lição de número 3 desta semana, que tem como título O Crescimento do Reino de Deus. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, nós gostaríamos de divulgar aqui, né? Nós já divulgamos no início do trimestre, né? A Bíblia Sagrada com Harpa Cristã, edição comemorativa, edição do centenário. Né? Esta Bíblia você pode adquirir, né, através desse telefone que está aparecendo aí na sua tela. Né? E para os irmãos que moram aqui na capital ou próximo aqui na região metropolitana, podem se deslocar e irem ali na loja da Berea Bookstore, que fica ali ao lado do Templo Central. Né? Esta Bíblia é uma Bíblia de edição limitada, era uma Bíblia que foi publicada em comemoração aos 100 anos da nossa igreja, que estamos comemorando agora no mês de outubro, né? E ela tem um diferencial, né? Nós temos aqui um encarte colorido, papel de excelente qualidade, onde vai trazer uma síntese de toda a história da nossa igreja, lá desde Adriano Nobre até os nossos dias. Então é importante que você possa adquirir esta Bíblia. Se você já tem, adquira para dar de presente, né? Estamos chegando ao final de ano, esse é um excelente presente para você estar presenteando uma pessoa que você ama, uma pessoa amiga, e também evangelizando, né? As pessoas não evangélicas que ainda não possuem, você pode também estar presenteando. Nós temos ela na cor marrom para as irmãs, nós temos na cor púrpura, né? Esta Bíblia na cor púrpura, nós temos ainda ela na cor azul marinho, temos ela ainda para as irmãs na cor rosa e na tradicional, né, Bíblia de capa preta. Então, esta Bíblia você adquirindo, você estará guardando uma grande lembrança do nosso centenário. Né? Ela é diferente das Bíblias de estudo, ela não é uma Bíblia de estudo, ela tem a sua versão slim, mais fina, com a letra normal, e tem esta versão que eu estou apresentando aqui aos irmãos, que é com a letra grande. Né? Então, é uma Bíblia que se diferencia de Bíblia de estudo, ela não tem comentário, ela tem um texto, mas o que diferencia essa Bíblia das outras é justamente esse encarte que nós temos aqui contando toda a história da nossa igreja, uma síntese da história da nossa igreja, no papel de qualidade, todo colorido. Então é importante que você possa adquirir. Aí você diz assim, mas eu tenho já várias Bíblias em casa. Não, você adquire esta Bíblia para guardar de lembrança. Não precisa necessariamente usar esta Bíblia, se você já tem sua Bíblia, mas guarde de lembrança, porque como é uma edição limitada, né? Edição limitada, o que foi rodou, o que vendeu e aí não vai ter mais uma segunda tiragem. Então é importante que você possa adquirir a sua Bíblia edição do centenário. Eu já tenho a minha, o irmão Jonathan Zéder já tem a sua e o presbítero irmão Alessandro também já adquiriu, e só falta você. Então, pode olhar, você que mora fora do nosso estado, está aqui aparecendo este número, está fora do nosso estado, e quem mora aqui próximo da região metropolitana aqui em Recife, pode se deslocar ali para a Berea Bookstore, que fica ao lado ali do Templo Central. Feito o merchan, voltamos agora à parábola do grão de mostarda. Irmão Jonathan, que outras lições nós podemos extrair, né? Além da singularidade, né, desta parábola com relação ao grão, né? Imperceptível, como a gente aqui comentou, Jesus em relação ao mundo romano. Que outras lições a gente pode extrair desta parábola do grão de mostarda? Muito bem, pastor. É interessante o aluno e o professor que estão nos ouvindo entender que, infelizmente, não é, professor Alessandro Barreto e pastor, algumas pessoas criticam a terminologia utilizada nos versículos 31 e 32 por Jesus para falar sobre a menor de todas as sementes, não é? E aí alguém vai falar, não, essa semente não era a menor, ou não é hoje a menor, não é? E aí alguns vão fazer essa crítica não entendendo a questão que foi levantada aqui pelo professor e presbítero Alessandro Barreto, da realidade de que, para o período histórico, não é? Para a cultura da época, essa era sim
a menor semente utilizada naqueles dias, não é? Era uma semente, como o senhor mesmo disse, imperceptível, muito pequena, mas que o seu resultado posterior, com o crescimento, o professor Alessandro trouxe o dado aqui, que ela poderia chegar até mais ou menos de 3,5 a 5 metros de altura, uma coisa bem absurda para o tamanho daquela semente, não é? É interessante notar, pastor, que essa parábola está presente nos três evangelhos que a gente chama sinóticos, não é? Em Mateus, capítulo 13, né? Você pode observar isso, Marcos, capítulo 4, verso 31, e também em Lucas, capítulo 13, ali no versículo 19. É interessante que é uma história curta, pequenininha, que tem um grande objetivo, e o maior objetivo dele é demonstrar que o reino de Deus, embora aparentemente imperceptível, como foi trabalhado pelo senhor e o professor Alessandro no bloco anterior, de que apenas 12 homens, não é? E o Senhor Jesus ensinando, homens que tinham debilidades, não é? Homens que tinham ainda fraquezas, estavam se preparando ainda para seriam utilizados por Deus de uma maneira tão brilhante a ponto do Evangelho alcançar o mundo inteiro, né? Muitas vezes citado até pelo apóstolo Paulo, que vai ser um dos expoentes também dessa questão. Então, a parábola ela tem a ideia de que o reino de Deus está presente e está se expandindo através da igreja do Senhor Jesus. Esta parábola, irmão Alessandro, ela traz ainda outras lições, né? Falar sobre a sua simplicidade, sobre a sua singularidade. E eu me lembro do texto, né, de Paulo escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 27 e 28, e diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É justamente dentro dessa perspectiva, né, que Jesus quer trazer da ideia do reino de Deus, né, como algo que aparentemente desprezível, né? Tanto que Jesus não vai escolher os seus discípulos da corte romana. Jesus também não vai para a colina de Martes, onde os filósofos debatiam, para escolher os seus discípulos. Isso. Jesus vai justamente para Galileia, local que era desprezado até pelo judeu de Jerusalém, porque dizem alguns historiadores que eles, até a pronúncia das palavras do hebraico, do aramaico que eles pronunciavam errado para Jerusalém, entendeu? Então, aqueles que eram desprezíveis mesmo da sociedade, foi esses que Jesus foi lá na Galileia buscar pescadores para fazer desses pescadores aqueles homens que ele iria treinar para dar expansão ao seu reino. Perfeito, pastor Nani Jackson. E complementando essa sua fala, existem mais 2 versículos que representam muito bem esse grão de mostarda, não é? Esse grão minúsculo, que inclusive o presbítero Jonatas Eder, desculpe, o costume de estar com o Lucena, mas o senhor é muito bem-vindo também. Ele falou algo muito interessante. Algumas pessoas questionam, pastor, a questão do tamanho desse grão. Inclusive, já vi algumas pessoas comentando, Jesus errou, porque a igreja não começou tão pequena assim, até porque o grão de mostarda não era o menor grão, e citam até a semente do morango, né? Esquecem que a semente de morango é produto de uma experiência de laboratório que foi feita no ano de 1740 na França. Então, Jesus não falaria algo que aconteceria 1.700 anos depois. Mas o versículo que eu acho que se enquadra muito bem com o que o senhor falou está no capítulo 2, pastor Nani Jackson, versículo 5 de Tiago, que diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que os amam? Veja que coisa interessante. Ele está falando aqui do reino, o reino de Deus. E ele diz que Deus escolheu para fazer parte desse reino aqueles que aos olhos do mundo são os pobres. E pobres aqui fala de limites, fala de algo que não tem tanta significância. E já foi falado aqui em momentos anteriores sobre o Império Romano. Tantos imperadores, governadores, tantos até gladiadores de nomes da época. E por que Jesus não escolheu esses homens? Jesus escolheu pescadores, cobradores de impostos,
Jesus escolheu pessoas, e como já falei aqui, muito simples, como Pedro, como um homem pescador. Um outro texto que tem muito a ver com essa citação que o senhor citou, o senhor falou de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, não foi isso? É o de Mateus, capítulo 11, pastor, versículo 25. Veja que aqui nos diz a palavra de Deus. Por este tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, está falando de domínio, de controle, que ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, aos grandes, e revelaste aos pequeninos. Esses pequeninos aqui são muito bem representados pelos grãos de mostarda. Os pobres que Tiago fala lá também são os grãos de mostarda. Quem diria que a igreja, que faz parte do reino de Deus, alcançaria hoje o mundo inteiro? O cristianismo é a segunda religião maior do todo o globo terra, ficando atrás apenas aí do islamismo, não é? Mas o cristianismo é o maior número de pessoas servem a esse reino. Então veja, um grãozinho. Isso. Então esses dois versículos, esse texto que o senhor citou de 1 Coríntios 1 e 27, Tiago 2 e 5 e Mateus 1 e 25, representa esse grão de mostarda. Pequeno, pobre, insignificante, mas quando foi colocado na terra, aí o senhor falou uma coisa que eu achei muito bonita, esse grão morreu. Isso. Esse grão, quando ele morre, ele cresce. E como já foi dito, há um tempo para crescer. Não coloca na terra e no outro dia está um arbusto de 3 metros, há um tempo. E a gente tem visto esse reino crescendo a cada vez mais. Reino no sentido de igreja agora. Já foi explicado que o reino é muito mais do que a igreja. Mas como adébitos, como seguidores do reino, tem crescido. Quantas e quantas pessoas não têm se convertido todos os dias? Milhares de centenas de pessoas. Isso é a semente que começou pequenininha lá na Galileia. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho, quem diria que um líder montado em um jumentinho venceria exércitos? Isso. É aquela pedra que foi lançada, como já foi falado aqui, da profecia de Daniel. Uma pedra, algo insignificante, mas que demoliu o reino de ouro, o reino de prata, o reino de bronze, de ferro, e que se estabelecerá para todos sempre. É interessante, pastor, desculpe interromper, enquanto o professor Alessandro estava falando, eu lembrei que até para os discípulos foi uma novidade essa prerrogativa de Jesus do reino ser algo tão simples, né? Acho interessante, enquanto o professor estava falando, eu lembrei de Marcos, capítulo 10, se você estiver próximo da sua Bíblia, tem um texto muito interessante na palavra do Senhor, Marcos, Evangelho de Jesus conforme Marcos, capítulo 10, versículos 35 em diante, quando 2 dos seus discípulos, né, o Tiago e o João, vão pedir ao Senhor para sentar à sua direita ou à sua esquerda. Eu vou ler o versículo 35, né? E aproximando-se deles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, disse, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E aí, versículo 36 diz, e ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Versículo 37 foi lido. É interessante que até para os discípulos, não é, essa questão do reino vai ser entendida posteriormente. Me lembrei também agora do capítulo de número 24 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Lucas, se você puder abrir a Bíblia conosco, não é? É no momento onde existem aqueles 2 discípulos de Emaús, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35, mas eu queria apenas reler com os irmãos, é um texto muito conhecido da igreja, o versículo de número 24 em diante. Diz assim, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele, no caso Jesus, lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convém que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eu li até o versículo 27. Interessante que até para os discípulos era interessante essa concepção nova de reino. Jesus não está falando de um reino de poder físico, militar, mas sim de um reino de expansão para a glória de Deus, no qual, onde a sua palavra perduraria para sempre. Embora que na própria perspectiva judaica, né, a partir da ideia do Messias, guerreiro, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso estivesse bem claro, né, irmão Alessandro, na concepção dos judeus, na história dos judeus, de que Deus um dia enviaria um Messias, que viria do trono de Davi e que seria um governo político com poder, e aí tanto que ele é descrito pelo profeta Isaías em 9:6 de Isaías. Isso.
o maravilhoso conselheiro, Deus forte, né? Deus forte, falando de poder, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E esta ideia até chocaram os discípulos quando Jesus traz, né? Fala do reino como um grão de mostarda, como um reino, como um semeador, porque quando Jesus vai subir aos céus, ele diz assim: mestre, tu já morresse, tu ressuscitasse, tu vais subir aos céus, e quando tu restaurarás o reino a Israel? Isso. E aí o mestre diz: olha, não vos compete saber tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas se preocupe exclusivamente ficar em Jerusalém para receber poder do alto. Exato, pastor. A sua fala, eu acredito que tem uma ligação direta com a fala do presbítero Éder, porque a ideia dos próprios discípulos de Jesus é de que esse reino estabelecido seria para aquele momento, limitado inclusive àquele momento. À luz da profecia de Daniel do capítulo 2, a gente vê que ele é sempre eterno. Ele é eterno. Mas a visão dos discípulos parece-nos que estavam tão envolvida com as circunstâncias do dia a dia que eles pensaram que o reino seria estabelecido só naquele momento, como que já foi falado, cumprindo-se a profecia do envio do Messias, e ali encerraria esse reino. E Jesus dá uma resposta à altura aos discípulos, dizendo: olha, o reino de Deus não é isso aí que vocês estão pensando, é muito mais do que isso. Não confunda o tamanhozinho da semente com a essência da semente. A semente é pequena, mas o reino é muito grande. Então, o que Jesus estava dizendo aos discípulos foi: não entrem no caminho dos outros, limitar o reino, o poder, o governo do Pai, apenas esse momento histórico. Ele é muito maior do que isso. E aí, como já foi falado, aponta para o futuro, o milênio e o governo eterno de Deus. Mas a nossa lição não está falando apenas do grão de mostarda. A nossa lição também está tratando da parábola do fermento. Qual é o significado? O que Jesus quis dizer? Mas o fermento, ele não tem um sentido depreciativo na Escritura? E por que Jesus usa o fermento como elemento de aplicação para o seu reino? Mas isso, é claro, nós só estaremos respondendo depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Bem, queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 3, que tem como título O Crescimento do Reino de Deus. Né? No bloco anterior, nós havíamos comentado sobre a parábola do grão de mostarda, mas não é apenas a parábola do grão de mostarda que é comentada na nossa lição. Né? O autor da lição traz também a outra parábola, que é a parábola do fermento. Mas aí, quando se fala de fermento, irmão Jonatas Éder, quando se fala de fermento, geralmente o fermento tem um sentido um tanto negativo na Escritura. Mas como podemos conciliar este aparente sentido negativo que o fermento tem na Escritura com o fermento ou a colocação que Jesus deu a esse fermento, justamente explicando sobre o crescimento do reino de Deus? Muito bem, pastor. É interessante, né? O professor esteve diante de uma lição anterior, um trimestre anterior, que trabalhou a questão das leis, o sacrifício em Israel, e teve uma que a gente trabalhou a Páscoa. E a gente viu o dia que o Senhor, Deus, pediu para que todo o fermento fosse retirado de Israel. A partir dali, o fermento ele vai ganhar uma conotação, como o senhor disse, negativa. Né? Porém, nós vimos nesse texto, capítulo 13 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, nós podemos ver nos versículos 33 em diante, quando vai trabalhar a parábola deste fermento, de que Jesus está dando uma ressignificação a essa terminologia. Então, aqui, nesse texto, o sentido não é um sentido negativo, e sim a ação que o fermento produz na massa. Eu gostaria de reler esses 3 versículos, para que a gente possa compreender um pouco melhor. São Mateus, capítulo 13, versos 33 por diante. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher
toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão e nada lhe falava sem parábolas. Eu li o versículo 33 e 34. É interessante, pastor, que aqui é descrito não apenas o fermento, mas sim a sua ação, a ação de propagação e de crescimento diante de uma massa. E é interessante que a medida é uma medida pequena para a quantidade de farinha que já existia, não é? Mas o fermento em ação mostra que, mesmo imperceptível, estando ali no momento certo, vai dar o crescimento. Irmão Alessandro, esta passagem é um grande exemplo de que o que vai determinar o sentido da palavra é o contexto onde a palavra está empregada, né? Porque foi citado aqui o fermento em Israel, né, que Deus havia dado aquela orientação, mas observemos que aqui o fermento ele já toma um outro sentido de um outro contexto. E aí é importante chamar a atenção do professor para isso, né? Porque não se pode fazer uma análise apenas da palavra isoladamente, só da etimologia da palavra, mas é importante que olhemos todo o contexto onde a palavra está inserida para que possamos ter uma verdadeira interpretação do texto. Perfeito, pastor. Mas antes de dar a resposta propriamente dita da sua pergunta, eu queria fazer apenas uma errata, porque no bloco anterior nós falamos sobre a proporção do crescimento do cristianismo e nós falamos que o islamismo estava como a primeira religião no mundo em números de adeptos, cerca de 1,6 ou 1,8 bilhões no mundo. Já o cristianismo chega a 2,2 bilhões. Mas quando eu disse cristianismo, eu me referia apenas às igrejas protestantes. Eu não me referia ao cristianismo como um todo, que aí envolveria também a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Grega e outros grupos minoritários de religiões que são tidos como a protestantes. Então, eu quero só corrigir para ficar bem claro. E aqui, respondendo a sua pergunta, pastor Nadir Jacques, eu penso que foi fantástico essa colocação, porque quando nós vamos olhar para o contexto, nós vamos perceber que existem significados bem distintos. Por exemplo, o presbítero Jonatas Eder, ele falou sobre a questão do fermento na saída do povo de Israel. Isso. Mas nós vamos ver em números Deus dizendo, quando o povo fosse fazer o sacrifício ou a oferta pacífica, que fizesse bolos com fermento. Não é? Então veja, Deus diz, coloque fermento lá. Então o fermento não tem apenas um significado, tem um significado também de crescimento, de prosperidade, de bênção de Deus. E quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós temos que entender que existem parábolas, existem hipérboles, símiles e aí por diante. E quando nós olhamos para o contexto, as coisas clareiam. Por exemplo, a serpente em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 1 é tido como um símbolo do maligno. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Apocalipse capítulo 9, versículo 19, 21 e 9, 12 e 9, quero dizer, nós vamos ver que a serpente é tida ali como um elemento, um símbolo do mal. Isso. Mas Jesus foi comparado através de uma símile à serpente. Capítulo 3 de João e o versículo número 14, Jesus disse que assim importa que, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é? Jesus disse que o crente deveria ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então, eu não posso pegar o fermento nessa parábola e dizer, olha, Jesus está falando de uma contaminação interior na igreja. Alguns historiadores vão dizer, inclusive, que essa parábola, pastor, do fermento aqui, estava aludindo às heresias que entrariam na igreja ao longo do século. E isso é, no mínimo, um apelacionismo, um malabarismo teológico, isso. Porque o princípio é o mesmo, pastor. Se o grão de mostarda estava falando de crescimento, o fermento está falando de crescimento, apenas de crescimentos diferentes, no sentido de um ser de crescimento externo. Por exemplo, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, diz que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Quando nós olhamos para Atos 4, versículo 4, diz que esse número chegou a 5.000 pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, para Atos, capítulo 5, versículo 14, diz, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto de homens quanto de mulheres, agregados ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 23, diz que o evangelho alcançou o mundo inteiro. E aqui é o mundo romano, claro. Então, o grão de mostarda,
fala desse crescimento externo. Já o fermento fala de um crescimento interno. A mostarda, quando a semente morria e crescia, era visível. Mas o fermento, ninguém vê ele, mas ele está agindo dentro da massa. Então, o que Jesus estava querendo dizer foi que Deus, como esse governante, ele faz o seu reino expandir em número, em território, mas faz expandir em qualidade. Esse reino cresceria, não é? A gente vê o avanço, por exemplo, pastor Nadir Jackson, da igreja. Vamos voltar à igreja como parte desse reino, não é? Nós temos visto, por exemplo, que o reino não ficou só em letrados. Isso. Nós temos mestres, nós temos doutores, escritores, tantos e tantos PhDs, vamos assim dizer, que fazem parte dessa igreja. O reino está crescendo. A igreja não é feita só de pedreiros, a igreja não é feita só de doutores, mas a igreja é feita também de advogados, a igreja é composta, esse reino é composto de pessoas mais simples, mais pobres, e não há diferença no reino, não há diferença. Mas veja que há um crescimento. A igreja começou simples, mas não ficou simples. Nós temos Pedro, que era um homem pescador, mas temos Paulo, que é poliglota, não é? Que falava mais de um idioma. Então, a igreja tem crescido, graças a Deus, e esse fermento representa esse crescimento interno do reino de Deus. E quando o senhor fala sobre o crescimento interno, logo me veio à mente um texto aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, 12, 13 e 14, que diz o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, olha, o crescimento interno, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, expansão externa, expansão externa, para a edificação do corpo, aqui, ó, crescimento interno, edificação, corpo sendo edificado, até que cheguemos todos à unidade da fé, crescimento interno, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, crescimento interno, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Exato. Então, o texto aqui mostra que representa muito bem esse crescimento interno, que é administrado pelo próprio Deus, a igreja. O próprio Jesus disse, ó, eu sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus garantiu este crescimento não só interior, mas esse crescimento também externo da igreja, esse crescimento externo. A igreja não só cresce no seu sentido, interior, mas também no seu sentido exterior. E no seu sentido interior, qual é o trabalho do Espírito Santo? Por meio da palavra, promover esta edificação, esta unidade, dispensando dons espirituais. Você pode também observar, professor, e pode citar também, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 18 ao 29. Paulo vai falar da unidade do corpo de Cristo, vai falar que Deus é quem coloca no corpo. Paulo vai dizer que Deus é quem coordena o corpo e vai dizer que Deus é quem dá honra a cada membro do corpo, visando, acima de tudo, né, a unidade do corpo e a não divisão. Então, esse trabalho que o Espírito Santo faz na igreja por meio da palavra visa, acima de tudo, promover esta unidade, esse crescimento, né, que é representado aqui pela parábola do fermento. E aí é importante, né, ressaltando que não se pode entender um texto a partir de uma palavra e dar aquela palavra um sentido geral em toda a Bíblia, não. O que vai dizer o sentido daquela palavra na Bíblia é justamente o contexto onde ela está empregada. Mas, irmão Jonatas Éder, que lições nós podemos extrair desta parábola do fermento para estar orientando o professor que nos acompanha neste momento? Muito bem, a palavra de orientação talvez seja, não é, para a gente concluir o pensamento, é de que ele precisa compreender, não é, o professor, o aluno precisa compreender que Deus está trabalhando em nós e através de nós
para manifestar o seu reino, não é? Deus está se utilizando da minha vida, não é? Já foi citado o texto, por exemplo, o texto que eu citei no início, né? Mateus capítulo 5, quando demonstra essa realidade de que nós somos esses representantes do reino e que como representantes devemos viver de acordo com este reino para a glória de Deus, não é? Olha só. Perfeito, pastor Nado Jackson. Falando sobre o fermento, nós sabemos que existe pelo menos 2 tipos de fermento. Existe o fermento biológico, existe o fermento químico. E esse fermento biológico, interessante, pastor, é que ele é algo comestível. Existem mais de 850 tipos de fermentos químicos, mas o biológico é bem menor. O número, no entanto, é mais saudável ao corpo. É um tipo de fungos, né, vamos dizer assim, vivos, que é benéfico à saúde. E eu entendo que Jesus estava dizendo que a igreja cresceria quando tivesse esse fermento bom. Não fermento da heresia, não fermento da divisão, não fermento que traz contendas, querelas, celeumas, mas o fermento que traz vida. Quando a mulher coloca uma porção naquela medida de farinha, não é? 3 porções, ela estava colocando de propósito para crescer, para inchar, para expandir. Eu penso que a lição do fermento que pode ficar, né, marcado para cada um de nós, pastor, concluindo, é esse tipo de fermento, fermento bom. Não fermento ruim, mas o fermento bom, o fermento que faz crescer, que faz expandir o reino. Isso fala de união, isso fala de amor. E o texto de Atos, capítulo 2, pastor, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu entendo isso aqui como fermento. Eles tinham tudo em comum, eles cresciam junto, a igreja expandiu-se. Qualquer tipo de fermento que venha trazer divisão, celeuma, contenda, esse fermento deve ser arrancado. Mas se for o fermento do Espírito que traz união, aí sim deve ser investido. E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que está aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O interessante nesse texto é que o texto que nós lemos anteriormente, em Efésios 1, capítulo 4, ele diz assim, versículo 14, para que não sejais meninos inconstantes. Veja que o termo menino aqui é um termo pejorativo. Está falando de uma pessoa que não tem doutrina, de uma pessoa que ainda é imatura, que não tem que é frágil, mas que essa fragilidade ela é colocada de lado quando ela cresce em Cristo, né? Os dons são dados à igreja para promover esse crescimento, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento. Ele disse, aperfeiçoando e amadurecendo, você deixa de ser menino inconstante. Já aqui, Pedro usa a figura do menino não no sentido depreciativo, mas no sentido positivo, quando ele vai dizer, olha, com relação à palavra, nossa posição em relação à palavra, nós devemos desejar a palavra, devemos desejar o crescimento como meninos novamente nascidos, o leite racional. Mas também ele diz, não falsificado, que é o que o irmão Alessandro colocou, do fermento benéfico, biológico e do fermento químico, né? Tem um fermento que é bom para a saúde e tem um fermento que não faz tão bem à saúde. Aí Pedro diz aqui, o leite não falsificado. Que leite não falsificado é? É a própria palavra. Portanto, prezado irmão, muitos não conhecem que o reino de Deus esteja em ação, porque está escondido e é considerado insignificante por muitos. Mas não devemos menosprezar o dia das coisas pequenas. Podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento do seu crescimento sobre a terra. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar para que Deus abençoe, estenda as suas mãos, para que o seu reino não só cresça no sentido de qualidade, mas cresça também no sentido de quantidade. Vamos orar, irmão Alessandro? Pois não, pastor. Pai querido, nós queremos te adorar, Senhor, neste momento, por estarmos mais uma vez envolvidos com a tua palavra
e crescendo, Senhor, também na graça e no conhecimento. Queremos te pedir uma bênção especial sobre todos aqueles que nos acompanham neste momento, sobre a vida da tua igreja, Senhor, sobre a vida do teu servo, pastor Ailton José Alves, sobre a vida de cada componente, Senhor, da diretoria e da mesa da convenção da nossa igreja. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação, abençoa, Senhor, também a superintendência das escolas bíblicas dominicais no estado de Pernambuco, teu servo, pastor Nadi Jackson, que estará ali representando o teu filho, e abençoa todos que estão, Senhor, de alguma forma envolvidos com o teu reino. Nós te pedimos e te agradecemos já, em nome de Jesus, o teu filho, aquele que vive e reina para todo sempre. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre o crescimento do reino de Deus. Na próxima semana, abordaremos a 4ª lição com o tema Perseverando na Fé. Participe do nosso programa através do e-mail ebd@rbc1.com.br ou nos envie uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado às 10 horas da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.